Boa tarde. Começaremos a nossa live das 17 horas, em comemoração aos 45 anos da FANUT. Então, já quero me apresentar. Sou a Lucilene, com muito orgulho, professora da Faculdade de Nutrição, mas eu estou um pouquinho afastada, eu estou na gestão superior, sou atual pró-reitora de Extensão e Cultura. E já quero agradecer muito o convite feito pela diretora Ana Tereza para eu presidir essa live, que para mim é um carinho gigantesco, um orgulho pela pessoa que vai entrar nessa live, que logo a gente vai conversar um pouquinho. Então eu já quero parabenizar a professora Ana Tereza por essa bela programação em comemoração aos 45 anos da Faculdade de Nutrição, e assim estender a toda a comissão organizadora. Tem uma programação brilhante com lives que rememora também as histórias da Faculdade de Nutrição nessas 4 décadas. E para mim falar um pouquinho da Faculdade de Nutrição remota muita história. Primeiro, essa casa me acolheu uma jovem docente no início dos anos 2000, com muito carinho, era um grupo bem pequeno, eu fui uma das professoras mais jovens a entrar depois de um grande período sem entrada de professores, e essa casa me abriu muitas oportunidades, e oportunidades a quem eu sou grata eternamente, e eu vejo isso com as belas histórias que estão sendo contadas pela FANUT, colocando as histórias das fundadoras desse curso, né? Eu acho que isso fica, inclusive, como uma demonstração. Se aonde estamos é porque tiveram pessoas que alavancaram, que fizeram e construíram essa história. Então, quero mais uma vez parabenizar a todas as professoras fundadoras. Tivemos a participação da professora Fátima Gil, onde eu tive o prazer de conviver um tempo com ela, de muitos aprendizados. E a professora Dulce, e assim eu quero estender a todos. Hoje é uma faculdade, né, que ela é reconhecida localmente, nacionalmente, e digo inclusive internacionalmente. Posso dizer que é um grupo pequeno, nós somos 31 docentes e 13 técnicos administrativos ativos, né, mas que promovem ações nos pilares da formação, no campo da extensão, da pesquisa e do ensino. Isso para a gente é orgulho saber que existem pessoas que continuam o legado deixado por essas grandiosas docentes. E hoje nós temos uma brilhante convidada, que eu vou convidar agora para entrar na nossa live, que eu tenho certeza que todos estão aqui com o desejo de saber quem é a Carla Prado. Carla Prado, antes de tudo, é uma grande amiga, então para mim poder fazer essa live para mim um significado enorme. Então eu vou chamá-la. Doutora Carla Prado. Carla Prado, eu preciso falar. Olha lá, que maravilha, Carla. Seja bem-vinda. Tudo e você, Carla? Tentando arrumar a câmera, acho que deu certo. Tá ótimo. Acho que as pessoas acenam aí para nós se nós estamos bem posicionadas. Então, O rosto cortado. tá bom. É um prazer dividir essa tela com você. Prazer. Né? Embora a distância, mas acho que a gente guarda um carinho mútuo, né, pela sua história que você construiu nessa faculdade. Eu vejo que você está emocionada. Mas para a gente é um prazer gigantesco. Eu tenho certeza que você vai sentir esse calor humano aqui, mesmo que à distância. Ótimo. Então, sinta-se muito bem recebida na Faculdade de Nutrição, que é o seu berço da formação. Muito obrigada, Lu. Obrigada, professora Ana Tereza, professora e diretora Ana Tereza, minha grande amiga Lucilene, por estar né, essa conversa. Eu com certeza posso dizer que o sucesso da minha trajetória profissional é diretamente relacionada ao treinamento, à fundação que eu recebi na FANUT. Então, eu espero hoje poder dividir um pouco
da minha admiração e meu carinho com vocês. Que bom, Carla. Gente, falei para ela que eu já ia chamá-la de Carla, amiga, porque a gente se comunica dessa forma, né, Carla? Então, Carla é egressa da Faculdade de Nutrição, ela se formou em 2003. Ela, por incrível que pareça, eu fui professora da Carla assim que eu entrei na universidade, como diz uma jovem professora, mas desde aquele momento a gente criou uma empatia muito grande e eu fui... Eu lembro você contar essa história, Carla. Eu falei assim, o que essa moça tá fazendo aí na frente, né? Eu vou falar um pouco. Primeiro, assim, quero agradecer demais o seu convite, de você ter aceitado o convite. E eu vou tentar decifrar um pouquinho quem é Carla. Então, Carla Prado, a Dr. Prado, é professora Research Chair na Universidade de Alberta, no Canadá, a qual está entre as 100 melhores universidades de ensino superior no mundo. Hoje ela é diretora da Unidade de Pesquisa em Nutrição Humana, uma instalação de pesquisa e treinamento de ponta. A Carla possui um título de nutricionista no Canadá e no Brasil, pela Faculdade de Nutrição da Universidade Federal de Goiás, que para nós é um orgulho enorme. Obteve seu pós-doc pela Universidade de Alberta, no Canadá, e concluiu treinamento adicional no Cross Cancer Institute Canadá, nos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos e no Newcastle University, no Reino Unido. É editora associada da revista Clinical Nutrition e do Journal Cachexia, Sarcopenia and Muscle. A Carla é uma especialista reconhecida internacionalmente no estudo de avaliação da composição corporal. Seu programa de pesquisa se concentra na identificação e tratamento de anormalidades na composição corporal, com baixa massa muscular, com interesse especial no câncer. Sua visão e liderança é pioneira em vários empreendimentos comunitários e sua excelência abrange os 3 pilares do compromisso acadêmico, tendo conquistado vários prêmios pela pesquisa, ensino e extensão. Isso faz você uma professora extremamente completa. Eu fico muito orgulhosa de ver que você está listada nesse tripé da formação. Em 2017, a Carla foi reconhecida como uma das pessoas mais influentes da sua cidade. E em 2019, ela foi uma das premiadas entre os 40 líderes com menos de 40 anos do Canadá. Isso não é papo. Isso é muito orgulho. Eu lembro quando você recebeu esse prêmio, você encantadoramente me mandou, eu divulguei para toda a universidade, colocamos inclusive aqui na instituição, porque a nossa Secretaria de Comunicação entrou em contato com você, não foi, Carla? Foi. Você foi uma das primeiras pessoas, Lu, porque eu queria muito honrar a Fanute por esse prêmio tão importante. A gente fica muito feliz. Um prêmio de prestígio que celebra excepcionais jovens líderes canadenses. Ela compartilhou sua experiência em mais de 100 palestras pelo mundo e já deu entrevistas em meios de comunicação de alto nível, como Forbes, New York Times, The Atlantic, Mary Klein, entre outros. E como defensora das mulheres na ciência, Carla foi recentemente destacada como uma proeminente cientista canadense no documentário da CBC, Scientist. A Carla foi promovida agora para o último nível de carreira, Full Professor, a partir de 1º de julho, com uma trajetória de apenas 7 anos desde que se tornou professora. Isso é um acontecimento extremamente raro, que nós reconhecemos, mas isso mostra, Carla, a sua competência, a sua atuação de forma tão ética, assim, que muito me orgulho. E antes de passar a palavra a você, tem uma questão que eu guardo na memória, que para mim, assim, eu trouxe isso comigo, acho que compartilhei com algumas pessoas. Eu tive a oportunidade de visitar a Carla quando ela morava nos Estados Unidos, que ela vai falar um pouquinho dessa fala, e me encantou quando ela me levou num cantinho da casa dela. Ela tem uma memória da Universidade Federal de Goiás, especialmente da Faculdade de Nutrição. Ela tem o seu diploma colocado numa moldura, ela guarda folders das pesquisas que ela participou. Isso, para mim, tem um significado enorme, que ela não é simplesmente um papel. É muito mais que isso. Mostra qual é esse vínculo, essa valorização que você faz. Então, assim,
em nome da Faculdade de Nutrição, em nome dos seus 45 anos dessa faculdade, onde você carrega esse legado, a gente, assim, coloca todo o nosso orgulho, orgulho pela profissional que você é, Carla. Obrigada, Lu. Não vale, você vai fazer eu chorar antes de eu começar. Ai, a gente vai apresentar um pouquinho do que a gente vai conversar. Vai ter uma conversa informal, que eu falei para ela, a gente até quis ensaiar antes, mas a ideia de ver que as ferramentas iriam funcionar. Porque às vezes a internet nos trai, né? Mas eu falei, fique à vontade, fale do coração. Antes de tudo, quero mostrar que pessoa que você é, quem é essa Carla, que talvez muitos não a conheçam, e para que as pessoas possam se aproximar mais ainda. Então, hoje a Carla vai falar um pouquinho da sua grandiosa experiência fora do Brasil, o que a levou, o que a motivou a fazer suas malinhas recém-casada e para o exterior, que a história dela é linda também, e o papel dessa faculdade de nutrição, que agora faz 45 anos, nessa sua história. O que te levou, o que a FANUT proporcionou a você construir a sua história? Quais as parcerias que hoje você consegue estabelecer com o Brasil? E, é claro, muitos estão aqui também, Flávia, ou desculpa, Carla, para saber um pouquinho, para você dar dicas, né? Muitas pessoas se interessam, às vezes o medo é uma trava, talvez, mas você falar um pouquinho disso. Então, vou começar a nossa conversa, Flávia, Carla. Flávia, eu estou com a Flávia na cabeça. Carla, primeiro, conta pra gente, conta para esse grupo todo aí o que te despertou. O que te despertou a seguir essa carreira profissional em outro país? E o que a FANUT, como a FANUT faz parte desse processo? Bom, para mim, desde o segundo ano de universidade, eu decidi que eu ia ser professora. Eu gostava de ensino, eu gostava de pesquisa e eu adorava trabalhar servindo ao público. E eu lembro uma vez, eu estava nas famosas rampas da FANUT e a Elaine estava conversando com a Idelena. Elaine está te ouvindo e está falando que lembra de você. A Elaine está aí, viu? Está presente. Um beijo a todas. E eu lembro que eu parei para conversar com elas e falei assim para elas, falei assim, eu vou ser professora um dia. E elas olharam para mim, tipo assim, tem um grande caminho pela frente. E eu, na minha empolgação, falei, ótimo, eu vou cursar esse caminho. E na minha época, não era muito comum as pessoas quererem seguir carreira acadêmica. Não era assim, eu sei que hoje muita gente segue essa carreira, mas era uma coisa mais comum. E eu sempre tive o sonho de morar fora. Desde os meus 12 anos eu falava que eu ia morar fora. Eu nunca tinha saído do Brasil, mas falava que ia morar fora. E eu acabei começando a morar com o marido, e eu lembro dele saber. Ele virou para mim uma vez e falou assim, olha, eu nunca vou sair do Brasil. Se você quiser casar comigo, pode dizer que... E eu coloquei, falei assim, tudo bem. Então, acho que o inglês que eu tenho já tá bom, não preciso estudar mais, eu consigo ler artigos. E foi por aí. E eu lembro que, faltando um ano e meio, mais ou menos, para eu formar, eu já estava começando a pensar quais seriam os próximos passos. Então, com certeza, eu teria que fazer um mestrado para me tornar professora um dia. E a gente ainda não tinha na FANUT um programa de pós-graduação. E eu lembro que meu marido, nessa época, ele queria também melhorar um pouco o currículo. Ele para mim falou assim, então, ó, minha mãe mandando mensagem. Eu tô vendo a tua mãe aí. Seja bem-vinda, Yara. É muito orgulho essa filha tua. E aí, ele virou para mim e falou assim, olha, eu quero aprender inglês, então vamos sair, vamos pro exterior, vamos passar 2 anos e a gente volta. Foi só isso, o combinado era passar 2 anos e voltar pro Brasil. E foi aí onde tudo começou. Foi essa questão da gente começar a procurar. Então, como que as coisas aconteceram? Então, eu tinha esse sonho de ir para os Estados Unidos e eu fui num congresso da Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição. Foi em 2003, no ano que eu formei. E eu conheci uma professora muito famosa nesse congresso. Eu fui conversar com ela e falei desse sonho que eu tinha de estudar fora. Ela tinha uma filha para falar com ela. E eu lembro que ela virou para mim. Nessa época, eu vou falar um pouco mais da minha experiência, que eu consegui tão fácil vir para cá, foi toda a minha experiência que eu adquiri na FANUT. Mas ela falou assim para mim, não vem trabalhar comigo.
Aí eu olhei para ela, tinha uma outra professora do Brasil conversando com ela, a professora virou para ela e falou assim: não, você não entendeu, essa aluna não tem bolsa de pesquisa para morar nos Estados Unidos. Ela tá só procurando se você tem uma oportunidade no futuro. Ela falou: eu entendi, eu estou oferecendo para ela uma bolsa para ela vir trabalhar comigo. Então, assim, é uma história dos contos de fadas. Eu fiquei super empolgada, lembro que eu dei testemunho na igreja. Mas eu tinha poucos meses para me preparar. E para a prova de ciência de língua, nos Estados Unidos eles têm um GRE também. E resumindo a história, eu não consegui entrar. Eu fiz a prova, fiquei 3 pontos a menos do que precisava. E aqui não tem dar um jeitinho. Se você não tem a nota, você não tem a nota. E eu fiquei arrasada, Lu. Para mim foi muito difícil aquilo, porque eu estava sonhando. Eu consegui uma professora que iria pagar todos os meus estudos. E não deu certo, não era para ser. Incrível. E hoje eu dou palestra com ela em várias conferências. Quando que eu ia sonhar isso na minha vida? Mas ela, o que aconteceu? A gente foi numa feira de escolas de inglês em Goiânia. Então, tinham escolas de inglês do Canadá. Então, eu ouvi falar muito pouco do Canadá. Naquela época, assim, não tinha internet como era hoje. São 17 anos atrás. E Karine e Verusca eram minhas monitoras. A Karine tá aí, você viu, né? Eu tô tentando não olhar muito para eu não ficar distraída. Se eu olhar, Tá, eu vou falando algumas pessoas depois. Eu vou te... Você me passa Tá bom. Então, foi que tudo começou. A gente viu as universidades e a gente viu que o custo de vida, o custo de moradia era bem mais barato no Canadá do que nos Estados Unidos. As universidades eram mais baratas, o programa de pós-graduação. E foi aí onde tudo começou. Comecei a mandar e-mail para professores, mas a história inteira a gente vai precisar de uma outra live para eu contar. Resumindo, a gente veio estudar inglês, então, registrou no curso de inglês, viemos estudar inglês aqui e foi assim, orientadora. Mas realmente é uma história mais de uma hora. É muito longa, mas ao mesmo tempo, assim, eu acho que, se me permitir, Carla, eu acho que essa oportunidade também que abriu-se para o seu esposo, né? Que não tinha nem contato com a língua, e onde ele fez o mestrado, em Harvard, e assim, as portas foram se abrindo, né? Eu acho que mais fica da sua experiência, que é enorme, é a sua coragem, né? E a determinação. Você tinha essa vontade. Eu lembro que você falou: eu fechei minha casa, sem casada, vendi tudo e vamos embora. É isso que nós queremos. E ele acreditou em você, deu total apoio, né? Então você vê a presença da coragem, da fé, que eu sei que você é muito religiosa, da presença de uma família que sempre apoiou. Eu vejo que a tua mãe sempre lhe acompanha, tudo ela coloca nas redes sociais. Yara, seja muito bem-vinda aqui. Está aqui com a gente a professora Tânia, que te mandando um grande abraço, a professora Maria Luísa, a Karine, os professores jovens da casa. Hoje, se você chega na FANUT, você não reconhece mais. Mudou-se completamente em função da expansão da universidade e a entrada de novos professores, né? A Luzia ainda está aí. Tá, a Luzia tá aí. A professora Maria Luísa também está presente. Tá o Douglas, que é o nosso técnico lá, colocando sua mãe, tá agradecendo, tá? Então você já falou um pouquinho das dificuldades, né? Você teve uma porta fechada logo no início, mas isso com certeza eu acho que foi mais uma ferramenta para você falar: eu preciso melhorar talvez isso e vou continuar, né? Isso não fez com que você fizesse suas malas e voltasse ao Brasil de forma alguma. Mas aí fale para nós, quais outros desafios que surgiram nessa trajetória? Isso, então você falou um pouquinho da questão do Leandro, né? Muita gente falava para mim: se você... Eu lembro que as pessoas falavam: se você casar é mais difícil você sair. Aí depois que eu casei: mas você casou é mais fácil você sair. E foi assim: você deixa uma vida de conforto no Brasil, de ter a família ao redor. Carla, só pedir um parênteses. A professora Fátima está aí, ela está todo momento apresentando. Professora Fátima, ela está aí dando um grande abraço para você. A Fátima Gil? Isso! Oi, Fátima, tudo bem? Fui representante de turma na FANUT, então eu falo direto com a Fátima, a gente coordenava muitas coisas juntas. Mas, então, foram assim. Então, essa questão do conforto que a gente deixa. O Leandro realmente foi maravilhoso. Ele deixou um emprego para começar aqui lavando prato no Canadá. E depois, então, muita gente não entendeu por que a gente estava fazendo isso, por que a gente estava deixando tudo para trás.
E hoje, como você falou, ele tem um diploma de Harvard, né? Então, querendo ou não, foi assim, realmente uma história de muito sacrifício. Tem um preço a se pagar. Mas você pode ir tão alto quanto os seus sonhos estiverem te levando. Então, a verdade é essa. Uma das desafios que a gente teve realmente a língua. Então, você tem que ser proficiente na língua. Isso é uma das coisas que eu tinha estudado inglês, mas é outra coisa quando você está aqui ouvindo inglês. Muito dor de cabeça, eu ficava com dor de cabeça de tanto ouvir inglês, tentar entender e tentar se comunicar. E outra coisa, essa questão do processo de seleção, que é bem diferente. É um processo mais... você tem que ter cartas de recomendação, é diferente do Brasil. Então, passar por esse processo é algo que, às vezes, é estressante para o aluno. Para mim, tive muita ajuda do Leandro, ajuda para papelar, foi mais fácil um pouco. E a questão financeira, Lu, querendo ou não, mesmo que você tenha uma bolsa para estudar fora, você precisa economias, salvos para mostrar que você pode tentar, caso aconteça alguma coisa. Olha o que está acontecendo hoje com a gente, né? No Covid, por exemplo. Alunos que vieram aqui, não começaram, podem estar tentando outras fontes de renda. Então, essas são as principais. A questão da cultura e estar longe da família foi algo que realmente foi difícil de adaptar também. Uhum. E sem dizer que você está numa região que é extremamente fria, né? Acho que você vai falar um pouquinho das questões climáticas, né? Sai de um país tropical para uma mudança gigantesca, mas eu acho que as pessoas estão colocando, não tenho dúvida quanto a isso. Você foi um exemplo de aluno muito dedicada, a professora Fátima está registrando, a Karine coloca. A Karine hoje é a coordenadora de curso, ela diz, foi muita luta e dedicação, né? Eu acho que as suas palavras ressaltam muito bem isso, né? E Carla, a gente gostaria que você fizesse um paralelo, né? Da sua formação que você recebeu na faculdade de nutrição, aquela que você se dedicou, que você mesmo coloca, participava de tudo quanto é evento, de comissões, né? A professora Fátima Gil, ela é muito reconhecida por essa formação crítica que ela favorece ao aluno que deseja, né? Então, faça esse paralelo da faculdade de nutrição, no período que você teve essa formação, e a demanda do mercado de trabalho aí. Se hoje... pode falar. Tá um pouquinho o tempo... É o delay, né? Tem um delay. Mas pode responder, você conseguiu entender? Não, entendi sim. Essa questão a formação que eu recebi na FAMU foi excelente. Ela é uma formação muito completa, como isso eu tive essa oportunidade. Então, tem o meu perfil de ir atrás das oportunidades, claro que contribuiu com isso, mas se as oportunidades não estivessem disponíveis, eu não conseguiria ter ganhado. E eu estava lembrando ontem à noite, Lu, de uma carta que eu mandei para você e para o reitor em 2014. Lembro. Lembro. E eu peguei essa carta e imprimi. E se vocês deixarem, eu vou ler 4 parágrafos, 2 minutinhos, rapidinho. Vamos. Porque é um resumo. Então, ela é um resumo, explica bastante essa questão do que eu aprendi, o que eu usei, que eu aprendi na FANUT e que eu usei hoje na minha carreira. Eu morei, mencionou, em 4 países diferentes, em várias outras instituições que eu trabalhei, que eu visitei e tive contato. Então, eu posso comparar o treinamento com o treinamento do exterior. E eu escrevi essa carta, gente, em 2014, para realmente agradecer. E eu estava encantada com o meu treinamento. Eu vou falar para vocês depois de exemplos, do porquê, assim, exemplos concretos do nosso treinamento, como isso é valorizado no exterior. Então, vou ler um pedacinho da carta. Isso foi antes de eu Pode ler. Que a Lu mencionou. Então, para vocês terem noção, eu não estava... Eu estava começando a minha carreira aqui no Canadá, meu segundo emprego de professora. Eu morei na Flórida por 2 anos e meio e vim para o Canadá. E eu estou no Canadá já tem 6 anos agora. Fez 6 anos em maio. Então, vamos lá. Então, eu fiz iniciação científica, fui monitora, representante de turma. Então, durante a formação acadêmica, tive a oportunidade de ser estudante de iniciação científica do PIBIC, nem sei por 2 anos consecutivos, atuando em diferentes projetos de pesquisa. A orientação que recebi foi excelente e destaco a rigidez científica e profissionalismo desses docentes.
Pela exitosa oportunidade como estudante de iniciação científica, desenvolvi uma trajetória acadêmica que foi a base para o sucesso da minha carreira acadêmica no exterior. Recordo-me das diversas experiências, além da pesquisa, no campo do ensino e da extensão, com equipes multidisciplinares em cenários como hospitais, comunitários ou de saúde, escolas, entre outros. Informo que tais oportunidades não são similarmente disponíveis para estudantes das instituições internacionais que atuei e atuo para que se tornem nutricionistas. Além dessas atividades, participei das organizações de eventos científicos ou de projetos comunitários, que me ensinaram a ter um espírito de liderança, de equipe e de respeito ao próximo. As oportunidades para participarem até mesmo no ensino de capacidade educadora também foram presentes. Nas disciplinas curriculares ou na execução de projetos de extensão universitária, nós éramos envolvidos a desafiar e aperfeiçoar a experiência de oratória. Destaco que essas vivências permitem formar profissionais avidamente qualificados, técnicos e cientificamente, com valores humanos, éticos e competitivos no mercado de trabalho. Gostaria de parabenizar meus amados professores da FANUT pelo enfoque dado à formação do profissional nutricionista, que fundou minha base teórica e humanística, possibilitando o meu sucesso como pesquisadora, docente e, acima de tudo, como ser humano. Obrigada pelos maravilhosos momentos proporcionados a nossos estudantes e que todos os docentes e técnicos se sintam honrados compartilhando vitórias e conquistas presentes e futuras. Ai, que linda. Carla, pode falar. Não, então, pode falar. Esse treinamento, toda essa experiência que eu tive, quando eu vim para o Canadá fazer o mestrado, o que aconteceu? Eu mandei meu currículo para a universidade e eles pediram para conversar comigo e falaram assim, qual que é o seu objetivo final da sua carreira? Eu falei, eu quero ser professora, então meu objetivo depois do mestrado é o doutorado. Eles falaram, você não precisa fazer o doutorado, você tem o seu currículo excelente, você já tem, o mestrado é o passo do doutorado, você já tem o que um aluno de mestrado tem. Então, isso eu cheguei como aluno internacional de graduação e a universidade me convidou a aplicar, né? Não sei se essa palavra, diretamente para o doutorado. Então, eu pulei o mestrado, economizei 2 anos da minha vida pela minha formação da FANUT. Então, acho que isso é incrível. E não somente isso, mas eu recebi durante os primeiros meses, como aluna de doutorado, um prêmio, foram quase $4.000 canadenses, me parabenizando pelo meu currículo e falando, continue assim, continue com as suas notas excelentes, continue tendo conquistas de pesquisa, de liderança, de extensão. E eu fiquei deslumbrada, porque foi um resultado direto do treinamento da FANUT. E anos depois, há 5 anos atrás, eu validei o meu nutricionista aqui. E é um processo mais um processo rígido. E todos os alunos brasileiros, comparados com outros países que estão validando o diploma, que geralmente demoram 1 ano, a maioria dos alunos brasileiros não tem que fazer o número de cursos que outros alunos de outros países têm que fazer. Então, geralmente, um curso, ou metade de um curso e um pouquinho de prática. Eu não fiz nenhum curso quando eles olharam meu currículo, olharam a minha formação. Então, eu fico muito honrada. Isso eu acho que fala muito. E os professores ficam encantados com os brasileiros. Trabalham, eles vão atrás. Carla, assim, várias pessoas estão colocando, eu já tinha colocado isso logo no início. É emocionante mesmo, a palavra é essa, ver o seu reconhecimento pela Universidade Federal de Goiás, uma universidade pública, gratuita, de qualidade, onde você honra muito. E eu lembro uma vez também, eu tive assim, não é porque nós estamos numa live, eu vi isso materializado, eu tive a oportunidade de estar na sua casa e ver o prazer que você tem de abrir o seu armário e mostrar toda a história que você guarda dessa instituição. Então, assim, para nós é encantamento mesmo. E não poderia ser diferente trazer uma pessoa aqui onde a gente, na verdade, a gente agradece por ter tido a oportunidade de formar essa universidade. E hoje se levar o nome dessa universidade para diferentes países.
Então, para nós, assim, em nome da professora Ana Tereza, que é a atual diretora, de toda a equipe, da comunidade acadêmica dessa faculdade de nutrição, a gente agradece. Agradece pelas oportunidades que você, inclusive, está criando para outros estudantes, outros professores que estão trilhando caminhos ao seu lado. Um dia você me disse assim, Lucilene, tudo que eu puder fazer pela universidade, aquela universidade que me informou, eu vou fazer. Aquele para mim foi mais um dia de encantamento. Então, assim, agradecimentos mesmo, tá? Obrigada, muito obrigada, de coração. Tá. E aí, assim, tem muitos estudantes, né? Estudantes aí, acho que eu cheguei a comentar isso com você. Hoje nós temos 2 entradas, ou seja, tem 2 momentos que os estudantes entram na faculdade de nutrição, porque antes o curso era anual, né? Agora ele é semestral. Então nós temos muitos alunos iniciantes, metade do caminho, já finalizando, uns com muito desejo de fazer o mesmo com você, mas aí talvez ficam muitas perguntas. E aí a gente quer que você dê algumas dicas. Alguns conselhos. E aí, o que precisa levar nessa bagagem? O que precisa deixar de lado dessa bagagem? Coloca um pouquinho para nós. Com certeza. E eu esqueci de falar quando eu estava conversando, olhando um pouco da minha carta, de agradecer também as minhas colegas de sala. Eu tenho grandes amigas, por exemplo, uma das minhas melhores amigas, Ana Cristina. Não sei se ela está escutando a gente. Ana Cristina. Tem uma Cristina entrando e falando com muito orgulho de você. Cristina. E assim, eu tenho... A gente era muito unida e eu acho que essa união ajuda muito a gente sobressair, porque a gente não tem competição, tem espaço para todo mundo ter sucesso. Então, quando a gente se ajuda, o curso cresce. Uma casa que é dividida entre ela não cresce. Mas quando a gente é unido, as coisas crescem, elas movem para frente. E em questão das pessoas quererem não somente me visitar, mas visitar qualquer outros professores, dependendo da área que você se interessa, ou estudar fora até mesmo, acho que a primeira coisa é a questão da proficiência da língua do país que você quer estudar. Então, no nosso caso, seria o inglês. Isso é muito importante, dedicar uma coisa que meus pais sempre me fizeram estudar inglês. Eu tinha prazer de estudar inglês também, mas às vezes você fica assim, já sei o suficiente, não quero aprender mais. Você nunca sabe as portas que estarão abertas na sua frente no futuro. Então, essa questão da proficiência de língua é muito importante. A outra coisa é essa questão da escolha da universidade e a escolha do professor que você vai ou visitar ou que você quer fazer seu mestrado ou seu doutorado. E o contato inicial é excelente. Uma das coisas do que eu vejo muito é como assim, uma coisa que os estudantes brasileiros podem melhorar é o profissionalismo. Então, muitas vezes, eles abordam os professores... abordam os professores sem entender um pouco como as coisas funcionam aqui. E eu lembro da Marcinha dando bronca na gente uma vez, nas minhas colegas de sala. Eu lembro que eu estava dando e a Marcinha estava super, assim, brava com elas, falando... As meninas estavam, acho que, sentadas, deitadas no colo da outra. Durante a sala de aula, ela falou que isso é uma sala de aula. Vocês têm que ter profissionalismo. Eu estava muito brava. E eu fiquei olhando aquilo, eu falei, mas o que tem, gente? A gente tá até... As meninas estão... Aí eu falei, não, mas entre exterior, então... É muito diferente essa questão de como você se porta e coisas, por exemplo, como você assina um e-mail, que você coloca... A gente tem mania até hoje de colocar 20 exclamações no fim da frase. Eu saio deletando tudo toda vez, porque é aquela coisa do Brasil. E é difícil, né? Então, assim, mas o profissionalismo, quando você vai contactar um professor, você não pede para ele, como eu quero morar fora, como faço? Não, vai pesquisar, faz a sua pesquisa antes. Quando você contacta um professor, você fala da parte científica com ele. Você fala, olha, eu li 3 artigos, eu li esses artigos que você publicou, eu gostaria muito de trabalhar com você. Você não pergunta para o professor como mudar o exterior. O professor não é um agente de inovação. E a gente recebe, em média, do mundo inteiro durante a semana. E geralmente, a maioria dos laboratórios tem uma pessoa que recebe, assim, por exemplo, eu encaminho para alguém do meu laboratório que toma dessa parte para mim. Então, se você me mandar um e-mail em inglês, essa pessoa vai ter que mandar para você um e-mail falando, escreve em inglês para mim. Então, mesmo que seja uma pessoa do seu país, e você quer estudar fora, se você quer visitar, não é problemático, mas se você quer estudar fora, escreve um e-mail em inglês para mostrar para o professor que você fala o inglês, para mostrar essa proficiência da língua.
E essa coisa de perceber ligações, por exemplo, de brasileiro, por que você é brasileira? Como que eu faço para ir para o Canadá, mudar para o Canadá? Então, assim, essa questão o professor não é um agente de imigração. E, às vezes, a questão que eu faço eu preciso, isso está tudo no site. O aluno que consegue a informação sozinho, ele vai ser bem sucedido. O aluno que precisa de ajuda até para achar informações básicas, ele não vai ser bem sucedido no exterior, porque você está sozinho aqui. E as pessoas, assim, você tem iniciativa de achar as coisas ao invés de fazer perguntas, conta muito. E isso foi uma coisa que eu fui treinada desde cedo na FANUT. Procure as respostas você mesmo, depois você vê as perguntas. E eu acho que essa questão do profissionalismo, mandar um e-mail, até o tom de você escrever o e-mail é importante. E outra coisa, dar uma olhada nos requisitos do programa, escreva um e-mail que tem aquelas partes, se apresente, fale quando você quer ir, para esse professor, quanto tempo você quer ficar no laboratório, e no caso, se você quer fazer o mestrado, o doutorado, quais as pesquisas do professor que você leu e que você aprendeu com ela, e por que você gostaria de visitar essa pessoa. Mostre que você fez o seu trabalho de casa. Isso vale muito para cá. O pessoal está agradecendo demais os seus conselhos. Nem são dicas, são conselhos. E eu lembro uma vez que você recebeu um e-mail gigantesco e se me mostrou, falou, Lu, olha aqui, a gente nem lê, porque a pessoa não sabe nem onde ela quer chegar, né? E acho que aqui você deixa umas dicas muito boas. Primeiro, saiba o que você quer, tenha foco, né? Depois, investigue para conversar, para saber que você já pesquisou sobre a pessoa, professor. Você disse isso uma vez. É essencial. E eu lembro, quando você foi fazer eu acho que, não sei se foi concurso, o que é, você falou, Lu, eu estudei tudo, eu fiquei semanas abrindo todos os sites para eu saber o que eu ia falar, que eu conhecia muito, né? Foi. E assim, eu lembro que essa sua informação, eu passei por vários outros colegas que foram fazer concursos, né? Primeiro você tem que saber a instituição que você está entrando. Então, saber o grupo de corpo técnico, de prodocente que existe ali, as linhas de pesquisa, né? Acho que você deu ótimas dicas já do que a pessoa tem que desenhar. Tem uma pessoa que eu queria até falar o nome, é Olivia, ela é de Vitória, Espírito Santo. Ela disse que foi a primeira nutricionista que ela ouviu na palestra, foi você, e você falava sobre a formação universitária. Eu acredito que você, mais uma vez, referenciava a Universidade Federal de Goiás. Ai, que bom. Que maravilha. Obrigada. Tá. E aí tem várias, as suas professoras estão assim, muito orgulhosas, dizendo que essa menina determinada sempre foi focada, que o que você fala vai servir para muitos outros que estão lhe ouvindo, como conselhos mesmo, né? Aí a Olivia está falando, sou eu mesmo. Que bom, Olivia. Agora, vai ser difícil essa pergunta, pela sua leque de ações, mas a gente queria que você falasse um pouquinho da sua atuação, as suas linhas de pesquisa. Nós vamos ter mais uns 20 minutos, mas nós vamos ter outras perguntas, e aí você vai ter que ter o poder da síntese agora. Conversando. E você tá me devendo uma visita aqui, né, Lu? Falando em síntese, eu tô aqui. Eu sempre conversa. Eu falo pra ela falou que você vai pra tal lugar, ela que me ensinou a viajar, gostar de viajar. Já que nós estamos em casa, vou lembrar disso. Uma vez, uma viagem, ela falou, olha, compra esse casaco de frio, você vai viajar para muitos lugares frios. E é o casaco que eu mais carrego nessas minhas viagens, é o casaco que você me fez comprar. Foi mesmo, muito bom aquela época. Então, a minha área de pesquisa os dois temas principais, a composição corporal e o metabolismo de energia. Então, a gente sabe que a composição corporal, a gente sempre pesquisou muito sobre a questão da pouca massa muscular, mas em pacientes que tinham um peso corporal muito baixo. Então, a minha pesquisa estuda a questão da composição corporal, anormalidades da composição corporal em pacientes que têm peso normal e pacientes que têm obesidade. Então, em pacientes com qualquer peso. Então, a gente sabe que a anormalidade, principalmente a pouca massa muscular, ela é escondida
por trás do peso do nosso corpo. Então, minha pesquisa utiliza várias técnicas diferentes para investigar a prevalência dessa baixa massa muscular e as consequências clínicas. Então, a gente sabe que o músculo é um órgão muito importante, tem funções metabólicas, funções termogênicas e endócrinas no corpo. Então, é responsável pela mobilidade, pela postura, pelo equilíbrio e também é responsável pelo metabolismo, ajuda no metabolismo de glicose e é reserva de aminoácidos. Então, quando a gente precisa de aminoácidos, vão ser mobilizados do corpo. Então, o que acontece? Quando a gente tem baixa massa muscular, principalmente em estados clínicos, na verdade, variedade de estados clínicos, os efeitos clínicos são problemáticos, então são piores. Pacientes ou indivíduos com pouca massa muscular, pouco músculo, eles têm uma qualidade de vida pior, função física, incapacidade física. E se eles são hospitalizados, eles ficam, o tempo de hospitalização é maior. Se você opera neles, eles têm a maior chance de apresentarem com problemas pós-cirúrgicas. E se eles têm câncer, a toxicidade, a quimioterapia é maior. E outras coisas, por exemplo, a progressão do câncer é maior. E em vários estudos, o que eles descobriram ou mostraram que a baixa é relacionada ao menor tempo de sobrevida. Então, as pessoas podem viver menos se elas tiverem pouca massa muscular. Então, isso é muito importante. Agora, a minha pesquisa investiga essa prevalência, a associação da massa muscular com efeitos clínicos, e a gente tem muito agora essa parte da então, isso é o estado nutricional e agora a intervenção. O que a nutrição pode fazer? E eu sou extremamente apaixonada nessa área, Lu, porque eu acredito muito no poder da nutrição. Da mesma forma que a gente precisa de ar para respirar, nossos músculos precisam de nutrientes para saúde muscular. E 1 a cada 9 adultos, principalmente 1 a cada 9 idosos, eles não consumem a quantidade suficiente de nutrientes para prevenir a massa muscular. E realmente eu acredito muito no poder da terapia nutricional. Uma das coisas que eu falo quando dou palestras sobre esse tema, ou quando dou consultoria para empresas farmacêuticas, é que qualquer outro tipo de intervenção ou de terapia anabólica pode falhar se a nutrição não estiver adequada. E a nutrição, a analogia que eu uso é como se fosse o patinho feio. Não acredito no poder da nutrição, mas é uma terapia com o melhor custo-benefício. E é isso que a gente tem várias pesquisas nessa área. Outra coisa que eu vou focar também é essa questão do tratamento precoce e contínuo, porque a desnutrição ou a perda da massa muscular, ela acontece muito rapidamente. Tem pacientes que em 10 dias de hospitalização eles podem perder 1 quilo de músculo. Isso é extremo. Tenta ganhar 1 quilo de músculo fazendo ginástica. Você não consegue em 10 dias, é impossível. Precisa de muito mais tempo. Então, a outra analogia fosse a questão um desmatamento florestal. Você perde a floresta muito rápido, mas para você reconstruir demora tempo. E a maioria das intervenções nutricionais, ou no hospital, ou muitos dos artigos de intervenção nutricional, os pacientes só receberam a intervenção por 12 semanas, por exemplo. A gente está começando a reconstruir o músculo nesse período de tempo. Então, realmente, essa questão de contínuo, educar o paciente nessa importância da terapia nutricional é uma das minhas áreas. Estudos randomizados, com diferentes nutrientes, mas um dos meus focos agora é diferentes quantidades de proteína, aumentando, seguindo as novas diretrizes de quantidades proteicas. Eu trabalho muito com câncer, não só câncer. Vocês ouviram ontem a apresentação da Camila, então não somente câncer no nosso laboratório. Mas essa questão da intervenção nutricional, então a gente tem no câncer, a gente tem pacientes bem diferentes. E a gente está também estudando um pouquinho agora sobre dieta cetogênica, a restrição calórica e outras coisas bem interessantes. Então vamos ver onde que a gente chega daqui uns anos. Ótimo, a gente pôde ouvir um pouquinho, né, do seu trabalho, das suas linhas de pesquisa. Aqui está vendo vários comentários fazendo referências
a publicação de suas, as pessoas que me estão indicando para fazer a leitura dos seus últimos trabalhos. E aí, a professora Cristiane indicando, o professor Gustavo, tem a professora Ana Tereza agradecendo, professora Fátima Gil, professora Tani, muitas outras pessoas, a Derusa. A gente já está partindo para as... Oi. Eu esqueci de falar, gente. Então, se vocês estiverem interessados nesse tópico, eu não sou muito boa com rede social. Estou melhorando. A Lu me fez melhorar com o Instagram. Mas o que a gente tem agora? Se vocês entrarem no site drcarlaprado.com, nós lançamos 2 módulos de composição corporal. São gratuitos. São feitos... o site está lá, o link está lá. E vocês têm um certificado no final. Em geral, são mais ou menos 2 horas ao total, mas você pode fazer só um deles, então é 1 hora cada um, mais ou menos. E são excelentes se você quiser aprender um pouquinho mais nessa área, para nutricionistas do hospital, como incorporar o acesso da composição corporal na prática clínica. E essa questão do metabolismo de energia, que eu esqueci de falar, é relacionada quanto o nutriente que a gente precisa. A gente não tem que personalizar a dieta. É outra área do nosso laboratório. Foi esse que a professora Cristiane Cominetti, ela tinha feito a indicação. Professora Cristiane, professora Derusa, elas trabalham com nutrigenômica, grandes pesquisadoras, docentes, extensionistas, e ela está indicando que as pessoas façam o que ela já fez, esse curso, tá bom? E aí, a professora Ida Helena está dando 1000 parabéns para você, te agradecendo também. Carla, agora a gente vai para uma das últimas, porque já tem outra live. Carla, a Faculdade de Nutrição, como eu lhe falei, né, ela tem um grupo de docentes hoje muito diferente daquele que quando você saiu daqui, a gente teve a oportunidade, quando você veio, a gente fez um grande evento, né, eu acho que isso abriu as portas para você começar a fazer parcerias. Eu lembro que eu pude te acompanhar na pró-reitoria de pós-graduação, levar até o reitor para fazer possibilidades de parceria. E aí isso veio se concretizando, né? Teve a participação do professor João Mota, que esteve aí com você no seu pós-doc. Ontem, agora a Camila está com você, a Camila esteve na live conosco ontem. E a gente queria, então, que você falasse um pouquinho dessas parcerias que vem estabelecendo, como é receber esse estudante daqui da universidade, especialmente da Faculdade de Nutrição, do programa hoje, pós-graduação, que abre uma linha de internacionalização, que isso é um movimento, né, das instituições públicas, e a Faculdade de Nutrição não está fazendo diferente dos demais, né, alavancada especialmente por esses jovens professores, pesquisadores, de muita garra, de muito trabalho, que tem possibilitado fazer parcerias com N outros países, em outros programas também. Com certeza. Eu acho que, assim, como eu segui carreira no exterior, eu queria muito devolver o Brasil em mim. Então, eu recebo vários pesquisadores, não somente da FANUT, mas com certeza meu carinho especial vários, não somente pesquisadores, mas nutricionistas, médicos, professores, estudantes que vêm nos visitar. E eu conheci, né, o Dr. João Mota, ele veio nos visitar e eu fiquei encantada com a pesquisa. A qualitade de pesquisa que está sendo feita na FANUT, ela é comparável à qualidade internacional. Às vezes a gente esquece de valorizar o que é perto da gente. Todo mundo tem esse problema. Mas realmente o nível de conhecimento, o nível técnico, até mesmo com os recursos que estão disponíveis no Brasil, que eu sei, é excelente. Então, assim, nós somos a garra, é excelente. E a gente começou essa parceria, já temos vários artigos publicados. Lembro como se fosse hoje, quando o João me falou da Camila, que tinha uma aluna. Eu não tinha uma vaga, não estava procurando aluna, mas ele falou tão bem da Camila. E eu falei assim, gente, essa menina deve ser muito boa. E comecei a conversar com ela. Ela falou um pouquinho da história dela. Se vocês não assistiram, assistam depois. E conseguiu uma bolsa para vir, e não conseguiu uma bolsa daqui para ela. E realmente também uma aluna excepcional,
ela veio com know-how, ela veio com nível, já chegou no nível no laboratório que eu não precisei treiná-la para nada. E essa questão da liderança, o aluno brasileiro ele tem garra, ele tem um rigor científico, gente, que é muito importante aqui no exterior. Profissionalismo também, essa experiência, né? Porque o aluno no Brasil faz tudo. Aqui a gente mira o aluno demais, às vezes a gente tem muita ajuda, ajuda administrativa, ajuda para coletar dados. E o aluno do Brasil tem com aquela experiência que ele faz o estudo, corre o estudo. Então, para mim, é muito orgulho. Tanto é que vários alunos que vieram me visitar, claro que eu não tenho, gente, espaço para receber para pegar todo mundo como aluno de pós-graduação, mas vários alunos que me visitaram, eles conseguiram vagas. Eu recomendei eles para outros colégios, outras universidades aqui, e eles voltaram para pós-graduação e estão se estabelecendo agora no exterior também. Tá certo. Professora Idalena está colocando assim que a FANUT faz diferença na formação do nosso estudante. Eu acho que você cada vez mais deixa isso muito forte na sua fala, né? Eu acho que o que você coloca, eu acho que eu posso trazer alguns pontos principais de toda essa nossa conversa. Primeiro, eu acho que a sua base é a valorização daquilo que você recebeu no Brasil, na faculdade de nutrição. Em todos os momentos de toda essa nossa conversa, você sempre referenciou o ensino da graduação, as poucas possibilidades daquela época tinha de pesquisa, mas o pouco que tinha você abraçou no mundo da extensão. E tudo isso foi construído com mestres, né? Com mestres que passou para você grandes valores. E se onde você chegou é por uma base, né? Uma base da sua formação que você teve, uma base familiar também. E você levou isso para fora. Hoje você tenta propiciar isso para a sua equipe de trabalho e fazer essa devolução para o Brasil através das parcerias, né? Quando eu apresentei você ao grupo de professores aqui, e todo mundo nem sabia quem era a Carla, né? Ficou encantada e você pôde, então, abrir os caminhos e de lá para cá a gente tem feito muitos trabalhos. Então, assim, eu quero mesmo agradecer, para mim foi uma oportunidade única, eu quero agradecer à Faculdade de Nutrição por essa oportunidade de estar ao lado de uma pessoa que, antes de tudo, é uma grande amiga, uma profissional que na sua fala você ressalta tudo isso, muito competente, muito ética, muito humana. Eu preciso falar isso porque ela disse que uma vez ela estava no laboratório X e aí tinha muitos atritos, muito ruídos, ela escreveu bilhetinhos de orações e entregou para cada um. Lembra dessa história que você me contou? Como assim? As pessoas, antes disso, precisam de serem mais humanos, né? Eu acho que, além de tudo, você passa esse recado que eu sei que você agrega muito por onde você está. O professor João está deixando muitos recados de agradecimento, essa sua fala de valorização, das oportunidades que você criou. Professora Maria Luísa, te dando um grande abraço, a Karine também. E aí eu passo para você dar a Patrícia, uma jovem professora que está aqui conosco, que também cheia de garra, falou que a sua fala foi excelente, da mesma forma a Derusa, a Cristiane, e aí ela passa para você deixar o seu recado final. Obrigada, gente. Eu fico muito nervosa de apresentar em português, porque claro que eu falo português todo dia com meu marido, mas eu estou 17 anos falando sobre ciência, falando sobre ensino, tudo em inglês. Então, eu fiquei morrendo de medo de falar alguma coisa errada. Se eu falei, vocês podem ir, minhas alunas estavam esperando para anotar o que eu falo errado. Mas foi um grande prazer. Para mim, novamente, que eu posso deixar para você dicas finais, como eu disse, sonhe tão alto quanto você quiser ir. Procure desafios, não desanime diante de frustrações. Eu não dá para contar a minha história, mas foram várias frustrações. Eu contei um não que eu recebi na vida, mas eu recebi vários nãos e eu continuei seguindo. Eu tentava mais, eu ia além para tentar. E com certeza, Lu, com a bênção de Deus, isso para mim, o favor que eu tenho na minha vida, a graça vem de Deus. E acho que ele que abre as portas também. E eu queria essa questão, não seja grato, essa questão de não esquecer as suas raízes, é uma coisa que eu nunca vou perder, de honrar. Essa questão da honra é muito poderosa em todas as áreas da sua vida. E, finalmente, eu realmente gostaria de deixar que você, essa questão
humildade. Então, tudo que a gente pode perceber. Então, seja humilde, aprenda a compartilhar histórias, leve as pessoas contigo quando você estiver sendo bem-sucedido, abençoe outras pessoas, porque isso só traz mais vida. Então, essa é a minha mensagem. Muito honrada de celebrar uma data tão especial da Fanute. Um abraço para todo mundo. Eu estou lembrando das minhas professoras, Idelena, Wilson, eu coloquei uma colinha se eu esquecesse, mas a Marcinha, Márcia Reis, a Fátima Gil, Stella Mares, não sei se ela já... Márcia Reis estava no início, eu não sei se ela continua. Márcia Reis, se tiver, dê um oi aí, mas ela estava no início da live. Professora Ida está falando que parabéns, Carla, resiliência é muito importante. Professora Fátima, parabéns, você é muito querida. As professoras que estiverem colocando aqui, eu vou falando para ela, porque ela não vai ler, não. E a Nilce, morro de saudade da Nilce também. A Nilce, ela aposentou, mas está nativa. Ela não para, produz, trabalho muito com ela, na orientações de trabalho, doutorado, mestrado. Ótimo. E, gente, venham visitar depois do Covid passar, se vocês quiserem nos visitar, fiquem à vontade. Tá, Tânia também está deixando um abraço. Então, Carla, em nome da Faculdade de Nutrição, nos 45 anos, nós deixamos aqui o nosso grande abraço, o agradecimento, as pessoas. Fala, que bom, Lucilene, que você pôde nos apresentar a Carla depois que ela saiu, né? Que a gente retornou a esse encontro e de lá fez uma grande parceria de trabalho. E pra gente é encantamento ver a sua fala, ver a sua história, a sua dedicação. Mais uma vez, muitíssimo obrigada e continue acompanhando a programação. Eu sei que sua vida é louca, você está com bebês e uma filha que ocupa o tempo também, mas acompanhe a programação dos 45 anos da Fanute para você matar um pouquinho essa saudade. Com certeza. E Lu, só antes de eu esquecer, a Maria, eu não deu tempo de eu terminar de todos os nomes, mas Maria Luísa, Margarete, gente, um beijo grande para vocês. Sintam honradas com tudo, qualquer coisa que eu conquisto é um sucesso nosso, é um sucesso da Fanute. Grande beijo, muitíssimo obrigada novamente pelo convite. Eu que agradeço, muito obrigada, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Então eu agradeço, a gente fecha aqui a nossa live e continue acompanhando a programação dos 45 anos da Fanute. É com muito prazer que eu encerro e na próxima semana estaremos juntos com outras programações, com outros temas. Acompanhe o Instagram, @FanuteUFG, que conta a história dessa unidade acadêmica, mas antes de tudo são pessoas que fizeram essa unidade acadêmica. Obrigada a todos vocês que estiveram conosco.